Olá pessoal, aqui Newton Júnior da Vox Líderes. Eu quero também contribuir como outros mentores para que vocês possam, nesse momento em que nós estamos aqui confinados, nessa quarentena, mas também um momento da gente fazer uma reflexão profunda sobre nós, podermos aprender algo que depois a gente possa colocar em prática quando tudo estiver bem. Eu acredito que isso vai acontecer logo em breve, então eu quero também trazer a minha contribuição como empresário, gestor e principalmente como líder da Vox Líderes, uma empresa focada no desenvolvimento de liderança, em times disfuncionais que podem ser transformados em times de alta performance. Como você faz a gestão dessas pessoas, dessas equipes, para que você tenha resultados muito mais consistentes e relevantes. Então, eu quero trazer para vocês hoje um tema que eu faço até um workshop presencial chamado Um Desafio chamado Pessoas. E obviamente todos nós sabemos que tanto a nível pessoal quanto a nível profissional nós precisamos das pessoas, nós dependemos das pessoas se nós realmente queremos ter resultados mais consistentes, mais relevantes. E para que eu possa ter esse resultado, eu preciso entender como lidar com as pessoas. Eu preciso como comprometer, como engajar essas pessoas dentro dos nossos projetos. E aí existem algumas dicas, alguns pontos de reflexão que eu quero trazer para vocês. Um desses pontos de reflexão é que você precisa entender que são pessoas que abrem as portas para você, são pessoas que fecham as portas para você. Como você lida com essas pessoas faz com que ou elas abram as portas e facilitem a sua vida, e isso não só as pessoas que trabalham contigo, mas os clientes internos e externos que você se relaciona. Mas essas pessoas podem não fazer nada, não influenciar, e com isso você vai ter a vida um pouco mais difícil, ou elas podem até fechar as portas para você, e isso é o pior dos cenários. Porém, em muitas das empresas, isso é o que mais acontece. Hoje, se a gente fizer uma avaliação, 17% das pessoas dizem que odeiam o seu trabalho e só estão ali única e exclusivamente por conta de dinheiro. 33% das pessoas se entendem como pessoas engajadas e 77% desengajadas, equipes que são desengajadas dentro das empresas. Então existe um universo enorme aí para ser trabalhado, e principalmente você deve olhar para a sua empresa, porque essas equipes disfuncionais elas vão acontecendo de uma maneira muito silenciosa. Quando você vê, a sua equipe já não performa como você gostaria, já não performa como você gostaria, e isso vai piorando ao longo do tempo. Se você não toma nenhuma atitude, você vai simplesmente enxergar isso nos resultados da sua empresa, e muitas empresas acabam fechando ou se tornam irrelevantes dentro do mercado. Então é muito importante este tema, este é o grande porquê. O primeiro insight para trocar com vocês é o seguinte: se você quer algo dessas pessoas, elas querem algo de você. Se você oferece para essas pessoas aquilo que elas buscam, elas mais facilmente vão lhe entregar aquilo que você pede para elas, aquilo que você deseja delas. Então é importante entender o que essas pessoas buscam, o que as pessoas hoje estão buscando dentro dos ambientes profissionais. Quando a gente compreende um pouco mais sobre isso, a gente pode entregar ou gerir os elementos que fazem com que as pessoas encontrem o que elas buscam. E aí eu chamo isso de pequenas vitórias. E quando as pessoas encontram essas pequenas vitórias, elas se sentem motivadas para buscar novas vitórias contigo. Então, primeira coisa é a gente tentar entender o que essas pessoas buscam, o que passa pela cabeça dessas pessoas. E aí existe hoje um grande dilema das empresas, que é o encontro de diversas gerações. Esse é o nosso primeiro ponto de discussão. Você tem dentro da sua empresa gerações diversas, com mentalidades diversas. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, essas mentalidades vão se estreitando, ou seja, nós podemos chamar de novas gerações as pessoas que pensam de uma maneira semelhante ao longo do tempo. Pensa bem nisso como as gerações de quando essas pessoas eram jovens, tá? Hoje nós temos dentro do mesmo ambiente diversos jovens de idades diferentes. Eu também me entendo jovem,
mas dentro do seu ambiente você vai ter diversos jovens de idades diferentes que consumiram conteúdo de uma maneira diferente e que por isto pensam de maneira diferente. Então essa é a pegada e eu quero que você dê uma olhada aqui. Nós vamos ver aqui que nós temos 4 gerações diferentes: a geração tabuleiro, a geração Atari, a geração PlayStation e a geração aplicativo. Já poderia dizer agora uma geração streaming, uma geração mais nova que está entrando no mercado de trabalho. Essas gerações elas estão estreitando o espaço de tempo entre elas porque as mudanças são muito grandes e vão se tornar maiores ainda. Então a mentalidade muda, a maneira como essas pessoas procuram soluções, o que elas valorizam, o que elas buscam no ambiente de trabalho, o que elas buscam nas interações humanas. Tudo isso está sendo alterado ao longo do tempo, então é por isso que eu vou chamar a sua atenção para entender que hoje dentro do seu negócio convivem gerações diferentes que foram construídas na sua juventude. E aí eu tenho então a geração tabuleiro, que é a geração com mais de 55 anos, a geração Atari, onde eu me incluo, né, entre 40 e 55 anos, a geração PlayStation de 25 a 40 anos, geração aplicativo de 10 a 25 anos, seria a maioria das pessoas que estão entrando agora no mercado, mas já estamos com a nova geração, já pensando diferente, que seria a geração streaming, próximo passo aí para a gente discutir. Por que é importante entender isto? Porque você vai ver aqui que as fontes de entretenimento foram mudando ao longo do tempo e principalmente eu quero chamar a atenção para a interação física das pessoas. As pessoas na geração tabuleiro se reuniam em volta de um jogo e tinha uma interação física muito maior. Família era mais importante e aí você tinha uma interação relacional muito mais forte. Mas com o passar do tempo, com a entrada do videogame e depois o PlayStation abrindo a interação virtual com outras pessoas, e hoje com a forte presença da internet na geração aplicativo, nós temos relações humanas, interações físicas muito menores do que nós tínhamos antes, e isso vai influenciar em como as pessoas hoje também se relacionam dentro dos ambientes de trabalho. Você vai poder ver que a retenção de atenção ao longo do tempo foi caindo vertiginosamente, hoje ainda está menor ainda. Então as pessoas, para estarem atentas a algo hoje, elas têm muito mais dificuldade do que antes, porque a quantidade de conteúdos vem subindo exponencialmente e você já não é mais tão propenso a estar retendo sua atenção para um conteúdo que não é relevante para você, mesmo que você esteja associando esse conteúdo ao seu desafio profissional. E aí embaixo temos as fontes de padrões comportamentais. O que está influenciando, o que influenciava os padrões comportamentais dessas pessoas e o que mais influencia hoje. Você vai ver que antes tinha um papel muito forte da família, a escola passou a ter um papel importante mais importante ainda, quando o outro cônjuge passou a trabalhar. Então os dois cônjuges saem de casa e o filho tem muito mais tempo na escola, muito pouco tempo com os pais, e é lá que ele acaba sendo influenciado no seu padrão comportamental, e a internet foi tomando um papel cada vez maior, hoje sendo talvez o grande influenciador destes jovens. Hoje nós vamos pegar a geração que está entrando no mercado de trabalho. Essa geração que está entrando no mercado de trabalho é uma geração que ela é importante, porque nós vamos começar agora um momento de grandes mudanças, onde o papel da tecnologia é muito relevante, e estas são as gerações que melhor lidam com a tecnologia. Ok, então analisando esse nosso quadro, você vai ver que a ansiedade foi crescendo ao longo do tempo. Nós temos outros jovens muito ansiosos e as novas gerações são bastante ansiosas, elas querem já receber tudo na mão, já querem receber tudo pronto, não querem parar e trabalhar muito para uma determinada solução. Ao mesmo tempo, elas têm alta criatividade e há uma busca grande por autonomia. Isso não só eles, mas as gerações como um todo já estão buscando muito a questão da autonomia. Uma busca muito grande por propósito, ou seja, eu preciso ter um porquê, eu preciso ter
algo maior do que nós mesmos para seguir. A busca é grande por desafios. Quando você está jogando, você está passando de fases, você tem desafios e você quer terminar aquela fase. E aquela fase te dá um senso de conquista. Você busca por recompensas e recompensas rápidas em cima de conquistas que são constantes, né? Então é isso que faz com que as pessoas sigam em frente, que elas continuem jogando, que elas se mobilizem, que elas se engajem para alcançar as novas fases. Então nós temos hoje, no modelo de gamificação, que hoje é muito utilizado, exatamente a ideia de se criar fases e de se criar recompensas para que as pessoas possam buscar e isso mover as pessoas para as suas missões. Mas se você olhar aqui, hoje elas não querem estar conforme as regras, elas querem quebrar regras, elas são menos fiéis, elas reconhecem menos a autoridade das pessoas. E elas também, por conta disso que eu acabei de falar para vocês, onde as interações físicas foram caindo ao longo do tempo, as competências relacionais dessa nova geração são competências muito pouco desenvolvidas. Elas têm muito mais competência no ambiente virtual do que no ambiente físico de fato. Mas, conforme eu já disse, elas absorvem mais facilmente tecnologia e você vai precisar de pessoas que te ajudem nessa absorção. Elas também são mais facilmente adaptáveis a mudanças, porque elas já convivem com a mudança desde que se entendem por gente, e elas também têm uma exposição muito maior a diversos influenciadores, porém tem também um grande apuro técnico. E aí você me pergunta, Nilton, como é que isso se traduz? E aí eu vou lhe dizer, hoje, se você tem pessoas que são diferentes, com pensamentos diferentes, de gerações diferentes, dentro do mesmo ambiente, e principalmente entendendo que ao longo do tempo a competência relacional dessas pessoas foi caindo, nós certamente vamos ter uma dificuldade maior de conectar essas pessoas, de vincular essas pessoas. Nós vamos ter também a possibilidade de novos conflitos. Vamos ter uma dificuldade de reconhecer a gestão, de reconhecer a autoridade, essa certa indisciplina. Mas temos também um outro momento que é uma oportunidade. A oportunidade de você ter pessoas com maior idealismo, que pensam de maneira diferente, pode ser uma maneira complementar, que tem uma absorção maior da tecnologia, uma flexibilidade maior da mudança a partir de um idealismo, de uma sede de conquistas. E quando você consegue mexer nos elementos que dá a ele o que ele busca, e principalmente nessa parte de autonomia, de reconhecimento e de vitórias, as vitórias que ele tem no dia a dia, ele quer buscar novas vitórias e se entrega mais para você, você vai obter muito mais destas equipes, transformando essas equipes em equipes de grandes resultados. É exatamente como você vai fazer, quais os elementos que você precisa entender e mexer os seus pauzinhos para promover nas suas equipes, que nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!